Pessoal, esse é mais um episódio do Pode, Vivi? Então é Natal. O que você fez? O ano termina e começa outra vez. O nosso assunto de hoje é sobre inteligência em negócios, preparando você para 2026. E eu tenho a honra de receber aqui um mega empresário. Vocês vão entender no contexto quantas empresas ele tem, de que forma que ele está nessa parte estratégica e traz para nós vários insights aqui sobre como fazer isso e fazer muito bem feito. Danilo Augusto, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, muito grato aí pelo convite de estar aqui. Vamos conversar um pouquinho hoje. Né? Vamos fazer uma festa aqui, já inauguramos dezembro, né? Já abriu as festas agora, né? Já agora a troca de presente, né? Todo mundo já está preocupado com o pernil já, né? Pois é, a gente estava até falando aqui, gente, antes do podcast, as trocas de vinhos, né? A qualidade. Então, até num projeto aí de entrar numa degustação de vinhos no próximo ano para entender sobre. Tem que começar o projeto 2026, já tem que começar a planejar agora, né? Não é? Já vamos falar, vamos colocar aqui no planejamento. Já coloca na pauta. Danilo, sabe que aqui no podcast a gente tem um canal de educação e também de entender histórias de sucesso. Como empresários como você trilharam uma história de sucesso para que inspire outras pessoas, né? Traga essa realidade também para quem está lá na construção. Nós temos aqui empresários de diversas formações, no sentido de tô iniciando, tô já profissionalizando, tem aquela bagunça ainda preciso arrumar. Então, só para a gente iniciar dessa forma específica com essa intenção, tá? E daí eu sempre começo com uma pergunta que é, me conta um pouco da sua história. Quem é o Danilo? Vamos lá. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho antes que essa questão de empreender é um caminho, eu sempre falo, né? Um caminho solitário, um caminho que dá muito medo, né? Porque eu acho que assim como eu, muitas pessoas começaram ali no CLT ou até às vezes até em trabalhos informais, né? E aí você vai aumentando as dívidas, aumentando ali os boletos, e aí você fala, caramba, chega uma hora que você fala, vou trocar o certo pelo duvidoso, né? Como é que fica, né? E, bom, vou falar um pouquinho da minha formação, né? Eu comecei uma formação de ciências da computação, né? E antes disso eu já tinha feito um técnico de informática, isso lá na época do colégio. E aí eu falei, não, legal, agora vamos, né, trabalhar alguma coisa na parte de TI da continuidade, e fui para ciências da computação. Cheguei lá, passei um semestre, o outro semestre, os semestres foram passando e eu falei, cada semestre que ia passar foi, isso aqui não é para mim, não dá certo. E aí, em dado momento, eu optei por migrar ainda dentro, né, da área de tecnologia, migrar para a área de redes. Então fui lá, fiz a especialização em redes, né, e aí a formação depois final foi em redes, né. E várias empresas, passei por várias empresas, cheguei a trabalhar em aeroporto, cheguei a trabalhar em empresas de fora de São Paulo. E para minha surpresa, um dia me chamaram para uma vaga, eu distribuindo currículos, né, me chamaram para uma vaga para dar aula. Aí eu fui até lá, né? Eu falei, gente, nunca pensei em dar aula, né? Como que será que é isso, né? Fui para lá e acabou que nesse lugar, né, nessa escola, eu passei 5 anos dando aula. Nem eu esperava. E o pior, né? Como é que você dá aula? Na época eu comecei a dar aula, eu tinha 19 anos. Aí como é que você entra na sala e você, olha, como eram cursos profissionalizantes rápidos, eu tinha desde pessoas mais jovens, ali de 18 anos, e até já empresários que estavam atrás de mais conhecimento, de ser 40 anos de idade, 50 anos de idade, muito mais, com uma bagagem muito maior que a minha que estava ali. Então, a hora que você entra na sala e vê todo mundo, você fala, dá aquele, né? Friozinho, aquele né? gelo, Na assim. espinha. Mas aí vai passando, e aí você faz uma turma aqui, outra ali. Tenho pessoas que eu tenho contato até hoje, pessoas que foram para fora do Brasil, tem parceiros que eram alunos e hoje são parceiros, que a gente troca negócios, então é muito legal. E, inclusive, o meu último trabalho CLT, que foi numa empresa, do Leandro e do Diogo, a gente encerrou essa parceria, né, depois de, acho que 4 anos e meio, que foi quando eu resolvi caminhar, né, começar a trilhar minha caminhada sozinho.
a gente tem contato até hoje, né? Às vezes fala, Danilo, ó, poxa, tenho que atender um cliente aqui, poxa, tô apertado, não consigo, não faz sentido para mim aqui no segmento que eu tô, a forma como minha empresa está segmentada, você não quer atender? Não, então a gente vive fazendo isso, né? Às vezes a gente está no podcast, ele comenta, então acabou que a amizade ficou até hoje, né? Mas quando eu saí, né, dessa empresa, ficou bem certo, né? Porque decisões são tomadas, né? E aí você tem que ir, não tem jeito. Mas e o medo, né? Porque quando você está ali no CLT, você tem ali, digamos, o mínimo garantido, né? Então você tem o mínimo garantido e aí você vai para um outro lugar e fala, e agora? Agora não tem jeito, não tenho mais o salário no final do mês. E quando você começa, na maioria das vezes, né, e das pessoas, como aconteceu comigo, é você sozinho. Então você é o marketing, você é o financeiro, você é o operacional. Então, jornada de trabalho muitas vezes passavam das 15 horas por dia. Tinha o Danilo e o Augusto, né? Era só isso. Só esses dois. Então, eu acho que o aprendizado foi muito grande, né? E é legal porque às vezes a gente não sabe o jeito certo de fazer certas coisas, mas a gente acaba entendendo como não fazer. Fala, legal, eu posso não saber o jeito certo, mas eu fiz esse aqui, deu errado, então eu sei que esse erro eu não vou cometer de novo, né? E aí, de lá para cá, a gente a empresa, graças a Deus, só veio crescendo, né? Hoje a gente já está há 10 anos aí, ano que vem agora vai fazer 10 anos dessa jornada, 2016. Tenho a grata felicidade de ter clientes que estão comigo desde 2016. Tem empresas que abriram, inclusive eu estava conversando com o pessoal da Multi, o Marcelino, que inclusive foi no nosso outro podcast. E ele falou, poxa, que legal, né? A gente está aqui hoje, a sua empresa vai fazer 10 anos, a nossa também vai fazer 10 anos, a gente começou a gente já se conhecia, né? E aí a empresa dele começou, ele falou, poxa, gostaria que você viesse atender a gente e tal, e do jeito que ele foi crescendo, certo. Eu fui crescendo também e está com a gente até hoje, né? Então, eu acho que essa parte, né, acho que é bem legal, né, de você ver o crescimento do cliente e o seu também, né? Desse trecho de destaque até aqui, o que eu vejo é bem o que acontece, né, no início, enfim, você saiu de uma zona de segurança, né, de uma CLT, e entra num contexto totalmente incerto, que é o que a gente fala, é uma decisão, mas que carece de uma segurança que não existe. Então, não existe. Você está ali, você vai construir tudo aquilo diante da sua expertise, da sua bagagem. E daí você vem com 19 anos dando aula diante de um público ali até com mais bagagem. Mas o que se destaca aqui é a coragem, né? É a ousadia de vou, faço e entrego. E às vezes assim... Às vezes algumas pessoas perguntam, mas como foi, né? Hoje existe um planejamento, né? Mas quando aconteceu lá atrás, eu comecei a dar aula com 19, aí fiquei quase 5 anos dando aula, depois eu entrei nessa última empresa, depois com 24 foi mais ou menos quando eu abri a empresa, tal, tinha filho pequeno, né? Então são várias variáveis que, né? Vários elementos dentro dessa construção. Que te dão medo, né? Mas assim, uma coisa legal é que hoje existe esse planejamento, mas naquela época só aconteceram. Então, aconteceu uma oportunidade aqui, a oportunidade de dar aula, da oportunidade de dar aula, aconteceram outras indicações, outras pessoas chamando para fazer outros projetos, e de outros projetos foram para outros, e uma coisa foi levando a outra. Então, é até difícil dizer como aconteceu, porque assim, eu tive a grata felicidade de acontecer meio que natural, né? E aí, ao longo do caminho, a gente vai encontrando pessoas que algumas a gente seguem com a gente até hoje, outras ficam no meio do caminho e assim vai, né? Quando você fala sobre essa tomada de decisão, inclusive dessa decisão de empreender, qual era um dos medos? De falhar. De falhar, né? E a gente tem família, tem responsabilidades, né? Então, você fica com medo de falhar com a sua família, você fica com medo de falhar com o seu cliente, né? Porque tá ali, depositou uma confiança. E hoje, quando a gente fala da parte, por exemplo, de tecnologia, nenhuma empresa funciona sem tecnologia, né? Mas essa foi construída enquanto ainda, né?
Então, eu acho que o principal são esses medos, né? E o antídoto? Isso daí é com o medo trabalho mesmo. dia após dia, e você acreditando e fazendo e buscando e sempre tentando melhorar, porque falar assim, qual que é a receita para não tem. Não tem. Mas por um lado eu acho que é bom, porque o medo também, eu acho que ele te traz um pouquinho mais pro pé no chão, né? Você sonha, você tem o sonho ali, o objetivo, o medo dá aquela regulada para você ficar ali naquela área, digamos assim, de segurança mínima, né? Então, legal, eu tenho um sonho, eu quero chegar ali, quero alcançar ali, mas eu sei que eu também tenho esses medos, então acho que o medo é o que equaliza a balança às vezes. E que faz caminhar com uma certa prudência, né? Dentro de um contexto geral que naturalmente, né, quando a gente fala, e a gente já vai passar para as empresas, eu quero que você destaque, inclusive, nós temos aqui 5 empresas, né, no seu diretamente sobre estratégia e tudo mais, fora os projetos que estão aí para nascer, para brotar em 26 para lá. Mas como começa então essa história? A WL foi a primeira. Voltar um pouco antes da WL, existia a empresa, que ainda existe na verdade, a Zone TI, ela vai ser reativada agora. Reativada não, ela ainda existe, mas ela está num segmento bem específico, e agora a gente vai fazer uma segmentação da WL, onde a parte toda de infraestrutura, de TI, suporte, que é o trabalho que a gente faz, ele vai voltar a atuar apenas na Zone TI, né? Então a gente está segmentando. Como na WL hoje a gente atua em várias vertentes dentro da área de tecnologia, né? Então a revenda que a gente chama de canais, né? Canais de revenda de link dedicado, banda larga, VoIP. Então são vários produtos, né? CRM, integrações. Então, completo, muito completo. Bem completo. Então toda a parte de TI ela volta para a Zone TI, e aí a AWL vai ficar com a parte que a gente chama hoje de representação comercial, né? Mas voltando lá atrás, tudo começou com a empresa Zone TI. Então lá começou, esses clientes que estão com a gente até hoje, né, começaram lá atrás com a Zone. Depois o mercado, uma história até que engraçada, numa feira de tecnologia, eu encontro o Luiz e o Valdir, que nunca tinha visto na vida, dois doidos, nunca tinha visto ninguém. E a gente acaba conversando nessa feira, nesse evento. E depois dessa feira a gente começa a trocar alguns serviços, né? Então eles indicavam alguns serviços, eu indicava alguns serviços para eles, e rolou uma sinergia muito legal. E aí deu tão certo essas indicações, e passou a virar um trabalho, muitos trabalhos, um conjunto, que a gente decidiu fazer uma fusão das duas empresas. Então foi onde a Zone TI e a WL meio que a gente fez uma fusão, né? Então da parte dos clientes e tudo mais, ainda continuou existindo a Zone TI e a WL também, que as duas perduram até hoje, mas a gente fez essa fusão e estamos na parceria aí, que se a gente for contar a época de Zone TI junto com WL e tudo, agora 2026 a gente caminha para 10 anos. Já é uma história bem sólida de... Se a gente for imaginar que a maior parte das empresas que infelizmente abrem no Brasil não duram, né? Não chegam a esse tempo, é uma caminhada bem legal. Sabe o que é interessante quando você fala sobre no passado, né, houve essa fusão e agora ela desabrocha para novas empresas. É bem importante olhar para esse cenário, porque assim lá atrás, então vocês eram ali individuais e tomaram essa força para alavancar, trazer a força de mercado, e hoje cada uma delas automaticamente complementam esse segmento que você tá. Sim. Né? Então é interessante porque isso é inteligência em negócio, né? Trazer exatamente o que é preciso e necessário para alavancagem. Num determinado momento até uma se colocou um pouco mais ali estacionada, atuando mais sem evidência de mercado, para que a outra crescesse, e hoje impulsiona o retorno desta, né? Sim. E uma coisa interessante também é o crescimento, né, que a gente consegue visualizar hoje, né? Então, muito do que eu falei antes, mesmo com a fusão, ainda eram nós três,
Então, ainda fica um pouco mais fácil, porque aí você consegue segmentar. Não, você faz um pouquinho aqui, você faz ali, eu vou ali, né? Eu vou buscar tal coisa, você faz tal coisa. Então, dá uma acalmada. Mas mesmo assim, era uma estrutura muito enxuta. Sim. Né? Hoje, a gente tem na carteira de clientes ativos, né? Entre TI, VoIP, internet, se pegar todos os clientes e a gente colocar no mesmo banco de dados ali, a gente está falando de mais de 200 clientes ativos hoje na base. Então, legal. A administração disso hoje não teria como ser feita apenas por nós três. Né? Então, ao longo desse tempo, a gente veio pensando na estruturação do negócio, em como crescer, nas estratégias e crescer o time também, né? Porque hoje o que a gente nota é que o atendimento faz toda a diferença, né? Por diversas vezes eu falo, né? Às vezes a gente, graças a Deus, estamos cada vez mais aumentando a equipe, então eu faço ainda algumas entrevistas. Aí eu chego lá, chega um candidato e fala, olha, deixa eu explicar uma coisa. A vaga é de TI, mas às vezes você vai ter que ser psicólogo, não tem jeito. Né? Brincadeiras à parte é o quê? Hoje eu sempre falo, 80% é sobre relacionamento. Os 20% é sobre capacidade técnica. Sim. Né? Então, as pessoas, de forma geral, elas querem ser bem atendidas, elas querem ter uma atenção. E em segundo plano, elas querem que o problema seja resolvido. Né? Então, se você... a empresa está parada, legal. Primeira coisa que a pessoa quer é: eu não sei onde é o problema. Primeira coisa que eu quero ter a segurança que eu vou ter alguém da equipe, né, no caso da WL, que vai me amparar, que vai me ligar, que vai estar aqui, que vai me acalmar, que vai me acolher, né, e vai me direcionar. Então, eu acho que a gente pode trazer como destaque dessa construção, né, um dos destaques dessa construção de 10 anos, o atendimento, que é uma coisa que eu sempre frisei muito, né, com o time. E uma coisa legal disso, de ter essa experiência, porque eu passei por isso, né? Então, em todas as outras consultorias, eu estive lá na ponta, eu estive dentro do cliente, então eu acompanhei, eu tive esse crescimento também, né? Então, acho que isso hoje facilita muito. Então, às vezes, a pessoa, não, mas assim, eu falei, não, legal, mas vamos seguir por essa diretriz porque eu sei que funciona, porque eu já tive aí onde você está, eu sei como é que é, não é fácil, né? Porque ao mesmo tempo que o cliente quer ser acolhido, a gente lida com questões importantes, né? Hoje eu falo para o cliente, eu falo, olha, o nosso relacionamento tem que ser um relacionamento de confiança. Por quê? O bem mais valioso da sua empresa vai estar na minha mão, que é as informações. Então, toda a sua estratégia, informação do seu faturamento, eu vou ter acesso a tudo. Significa que eu vou ficar olhando tudo, vou lá abrir planilha? Não é nem ético, não é essa a ideia. Mas eu vou ter acesso, então precisa ter uma confiança. Você não pega a senha da sua conta e dá para qualquer pessoa. Não. Né? E aí, agora indo para a toca, né? Falando um pouquinho da toca do coelho, ao longo dessa jornada dos 10 anos, né? A gente vai fazendo network, vai fazendo relacionamento, e aí eu tive a surpresa, né, de conhecer a Sâmia, que sempre trabalhou com a parte de marketing e tudo mais, e a gente acabou, em dado momento, tendo ali a sinergia, e montamos a Toca do Coelho, que é uma empresa de comunicação e marketing, que também, graças a Deus, só vem crescendo. Né? E é quem me atende. Então, se você olhar lá toda a reestruturação para 2026, a Toca está na frente. Né? Já estão planejadas. Não, já está né? acontecendo, gente. Já está... Olha, a Sâmia é sensacional. Já tá sentindo, né? Não, e sabe qual né? foi um ponto importante que eu migrei para a Toca, né? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, a organização. Né? Algo que eu precisava, que eu estava no mercado procurando, e foi algo assim, o acolhimento, fato, e a organização, ter a previsibilidade das coisas, que muitas vezes para o empresário é uma dificuldade, né? Não ter essa visão, não ter esse olhar diagnóstico. Então, para mim foi muito bom, realmente. E um ponto que eu converso muito com a Sâmia falo, Sâmia, a gente tem que entender que todo trabalho, quando a gente fala do marketing, tem o trabalho de posicionamento e tem o trabalho ali do Ads, né? Colocar no Google Ads, numa plataforma do Meta, Instagram, TikTok, né? Tem as ferramentas pagas e fazer toda a parte da gestão do tráfego pago.
Mas uma coisa que a gente conversa muito, eu e a Sâmia, é a respeito de tentar, porque para o cliente, muitas vezes eu preciso ver o resultado. E às vezes não, sempre, a gente tem dois problemas. O resultado não é imediato. Não é, existe um deadline aí para estruturar o projeto, criar o conteúdo, fazer as coisas, mesmo sendo um tráfego pago. Muitas vezes a gente sempre tem que estruturar uma campanha, fazer testes, né, fazer análises, então não é imediato, né? Uhum. E a gente sempre tenta trazer ao longo dessa jornada para o cliente, logo nos primeiros meses, trazer alguma coisa que ele consiga ver, porque muitas vezes a gente fica ali e o cliente fala, tá, mas eu não tô vendo nada, não, calma, aí você fala, não, calma, e talvez você já receba esse cliente com essa sensação de outras agências, inclusive. Já vem, e é um projeto que deu muito certo, e aí eu entro numa saia justa, né, porque aí de um lado eu sou sócio da Toca, só que do outro eu sou cliente, e aí eu tenho a Sâmia que fica perturbando minha vida. Ela também perturba a minha agora. Tem que gravar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu falo, não quero. Eu contratei você que eu quero você na foto. Pode fazer o vídeo, não tem problema, eu não ligo, pode fazer. Então é até engraçado, né? Porque de um lado eu sou sócio, mas do outro lado eu também sou o cliente, né? E aí quando eu sou o cliente, aí eu tomo bronca, eu sou cobrado, né? Não tem jeito. E graças a Deus por isso. Ainda bem, por isso que dá certo, né? E a questão do resultado que você estava me dizendo, muitas vezes também, nem o cliente sabe o resultado que ele quer no momento da contratação, né? Porque ele quer tantas coisas e ao mesmo tempo que você fala, puxa, deixa eu colocar nas caixinhas certas aqui para... Porque quando a gente fala de investimento, Vivi, todo mundo quer o óbvio, né? O retorno. Sim. E o retorno financeiro. Só que nem sempre a matemática é assim, né? Principalmente quando a gente fala de marketing, muitas vezes a gente tem que criar uma estrutura, criar um posicionamento diferente da marca, né? É uma jornada, né? Uhum. E a gente não pode, muitas vezes, pular etapas. Né? E a ansiedade do cliente é que, não, peraí, eu tô investindo, eu quero retorno. É uma coisa que a gente conversa muito. Fala, a pior coisa que existe é o cliente frustrado. Então, por exemplo, você fez na WL, a gente fez um projeto de VoIP, telefonia em nuvem, legal. Eu chego para o cliente e falo, o prazo é esse, funciona assim. Mas não dá para fazer em 3 dias, 5 dias? Não e esse não é fundamental. O prazo eu prefiro falar um prazo de 30 e conseguir em 20 do que falar um 20 e... Por quê? Porque gera essa expectativa, a gente sabe, né? O ser humano é natural que seja ansioso, né? Não tem jeito. Então a gente... É difícil, né? Balizar tudo isso, né? A expectativa com o resultado, com a jornada, com a reestruturação. É difícil. Não é um... Não é. É uma construção, caminho, de fato. É uma construção. Né? Uhum. Você tá vivendo isso nesse momento. Estou vivendo momento, isso, exatamente. Essa transição que no final das contas é isso. Tanto tempo. E por que eu te disse que às vezes o cliente já chega com essa sensação? Porque, poxa, eu passei por tantas agências, né? E muitas vezes, assim, o erro não é da agência. É a minha falta de clareza em entender o que eu quero para aquele momento. Tá, eu quero criar esse resultado onde? Na autoridade? Então, peraí, o caixa talvez não seja tão imediato assim. Não, eu quero no caixa. Tá, mas tem uma implantação a ser seguida. Exato. Então, quando você coloca essas coisas na mesa e isso começa a fazer sentido, o cliente também entende o caminho, Entende. Porque como que você vai ter um retorno financeiro se você não tem autoridade sobre determinadas... eu quero fazer um treinamento, vou fazer um treinamento, uma imersão disso, daquilo. Tá, legal. Mas quem é você? Uhum. Qual é a sua autoridade? Como você está posicionado, né, dentro do... Então, tudo isso conta, né? Uhum. E aí é onde fala, legal, então a gente tem que construir essa jornada para daqui X tempo você ter esse retorno. Então, você vai ter esse retorno? Vai. É amanhã? Não é. Né? Mas falando um pouquinho das empresas, né? Voltando um pouquinho. Então, a Toca do Coelho hoje está posicionada no segmento de comunicação e marketing, né? Então, também só vem decolando. E está ajudando muito. E aí o legal é que as empresas vão se ajudando,
né? Então eu tenho uma empresa de marketing que presta serviço para as outras empresas, eu tenho uma empresa de TI que presta serviço para as outras empresas. Então eu falo que virou um hub de negócios. Exatamente. Né? E o último lançamento agora, que vai ser feito agora para janeiro, que vai começar para janeiro, é a empresa Trivatec. É uma empresa de automação residencial e design que a gente está lançando agora. E aí lá eu tenho mais 2 sócios, né? Que é o Ed e o Luiz. Não o Luiz da WL, é outro Luiz. E a gente está começando, o material já está chegando, toda a parte de papelaria, banner, material de marketing. Então toda a estrutura já começou. Então quem quiser já segue lá a Trivatec. Olha aí. Em janeiro a gente começa a abrir as operações já todo estruturado. E aí fica muito mais fácil, né? E uma coisa legal, né, a gente falando de planejamento estratégico, é que você passa por uma construção de uma empresa de 10 anos. Aí depois você cria uma outra empresa de marketing. Gostar de caçar assunto, né? Não tô falando que tem um problema, né? Gosta de caçar assunto. A vida tá tranquila, né? Pra quê? Pra quê? E é legal que isso vai te dando uma bagagem, e aí é aquilo. Às vezes você não sabe o certo, mas você já sabe aonde não errar. Então, o erro que eu cometi na WL, eu já não cometo mais na Toca. O que eu cometi na Toca, eu já não cometo mais na Triva. Então, acaba se tornando muito mais fácil, né? Principalmente como eu hoje atuo mais na parte estrutural do negócio, né? A ideia não é que... no começo não tem jeito. No começo a gente é operacional, é financeiro, é tudo. Não tem jeito. Mas como a ideia é sempre estar mais na parte estrutural, então é legal porque a gente já tem certas visões, né? Então, olha, para a gente alcançar, a gente tem reuniões semanais, né, em todas as empresas, e aí a gente já olha lá para frente. Tá, então o objetivo é esse. Então, o objetivo é atingir o faturamento X em tanto tempo. O objetivo é crescer em seguidores. Então, a gente define o objetivo e aí com um prazo, né, de quando que é esse objetivo, e a gente começa a trabalhar. E aí são caminhos que tem que andar juntos. Financeiro, marketing, tecnologia. Né? Não adianta eu querer, por exemplo, abrir uma empresa hoje em dia, né, de automação residencial e eu chegar para o cliente e falar, não, eu preciso te encontrar presencial para te entregar uma proposta impressa em mãos. Né? Então a tecnologia ela precisa acompanhar. E tudo isso é onde entra a parte do planejamento estratégico, né? Vamos organizar uma coisa aqui que eu acho que é importante falar agora. Você falou sobre o início, né? Que era o Danilo e o Augusto. Então, você trouxe já nesse início essa construção do eu empresário e no momento em que você era a empresa. Aí você passa por uma transição em que você acolhe, né, os sócios e começa então a dar mais robustez para essa empresa. Precisa ter então uma organização e um procedimento ali, já mínimo que seja. Aí você me falou sobre a descentralização, né, de uma forma sucinta, mas que e aí vem a pergunta, quanto do Danilo hoje no operacional precisa funcionar? Porque eu imagino que com 5 empresas você esteja no estratégico de forma geral. Mas existe ainda um pedacinho do Danilo que é operacional? Existe, não tem jeito. Existe. E assim, é ruim, mas ao mesmo tempo é legal, né? Às vezes, por exemplo, eu estive num cliente na semana passada, e aí... Semana passada não, essa semana, na segunda-feira. Aí estive lá, conversei com a irmã Elaine, que é a administradora lá do cliente, e ela falou, nossa, o senhor aqui, quanto tempo? Faz 2 anos que eu não o vejo. Então, é legal, né? Ativa, né? Ativa de novo aquele contato. Então, é legal. Mas existe a necessidade de estar na parte estratégica, né? Às vezes, principalmente na WL, como é algo mais antigo, então eu sei o histórico completo, né? Então, em 2018 aconteceu tal coisa. Não, legal, eu lembro o que aconteceu, eu estava lá, eu lembro. Então, na WL ainda exige um pouco ainda no operacional por conta, não que não ande sozinho, mas por conta, às vezes, de histórico, né?
E a gente trata muita coisa sensível do cliente. Então, mas e na mudança? O que aconteceu? O que aconteceu com o migrou? Não, vem cá, a gente faz junta a equipe, fala, olha, não, vamos fazer uma reunião aqui, deixa eu atualizar vocês. Ó, esse cliente está falando isso porque lá atrás, quando vocês ainda não estavam aqui, aconteceu isso, e aí aconteceu isso. Então o cliente já está com receio, porque quando ele entrou porque sofreu uma auditoria Microsoft ou por qualquer outro problema. Então eu já atualizo todo o time, porque é muita coisa, né? São muitos clientes. Então, mas existe a necessidade de sair, né? É difícil, falo para você que é difícil separar ainda hoje. Uhum. Mas, assim, quando você fala sobre isso, me vem um insight no sentido de talvez o seu operacional esteja ligado ao relacionamento. Sempre. E aí é um operacional ideal, né? E volta um pouquinho daquilo que eu falei, né? Qual que é a matemática? Não sei, foi natural. Foi natural. Hoje eu posso dizer que na parte de tecnologia, por exemplo, né, se a gente pegar a AWL hoje e separar, e não só a AWL, mas a Samia, os meninos que estão hoje comigo na Triva, tudo isso foi network. Hoje, acho que na AWL hoje, eu acredito que na parte de TI, acredito que 95% dos clientes, eles vieram do network. Ou um cliente que indicou para o outro, ou aquela história, né, de estar no lugar certo, na hora certa. Então, que é uma coisa que a gente sempre frisa muito, né? E aí já abre um gancho para falar um pouquinho sobre o ConectaCast, né? Que é o podcast que foi criado com esse objetivo, de gerar network, né? Um dos objetivos do podcast é a geração de network. E que, assim, para mim é o que tem dado certo. O tráfego pago dá certo? Dá. Outras estratégias de marketing dão certo? Sim. Mas hoje, acho que o cenário ao qual eu estou inserido, o network, assim, nunca... É aquele parceiro que nunca abandonou, sabe? Sempre deu certo. Relacionamento e network, eu acredito muito que é uma competência essencial do empreendedor, né? Eu imagino que é uma habilidade que no caminho é trabalhada, fato. Você pode até ter esse instinto, como você falou, é muito natural. Mas que quando ele tem intenção, ele alavanca de forma geral. Por que eu digo isso? Porque essa competência essencial, e você me trouxe também bastante disso, é o que é a cola, né, daquele relacionamento, é o que fideliza e mantém aquele cliente. E negócios, né? Não falamos só do cliente externo, mas do interno também, que é o time, que é tudo isso. O network, eu acho que ele é necessário hoje em todos os âmbitos, né? Então, você tem que ter um bom relacionamento com os sócios, você tem que ter um bom relacionamento com os funcionários, você tem que ter um bom relacionamento com o cliente, você tem que ter um bom relacionamento e um network ali num evento, em uma rodada de negócio, enfim, o network é algo que no empresário ele não pode sair, né? É como se fosse aquele livro que você coloca embaixo do braço, você saiu, você tem que estar com o network ligado, porque é o que gera propostas, né? Não tem jeito, né? E assim, deixa eu trazer um insight que veio agora com relação ao nosso fechamento de contrato, inclusive, né? Porque, gente, me enganaram, ele e a Samia me enganaram total, assim, ó. Não, Vivi, vem aqui que a gente vai fazer uma reunião para entender suas dores. Fui inocente. Sem pretensão nenhuma. Sem pretensão nenhuma. Me levaram para almoçar numa cantina e me abriram lá uma garrafa de vinho. Como é que não assina um contrato nesse contexto? Certo, tá vendo? Praticamente uma arma na cabeça, assim, ó, vai. Agora a gente vai ter que conversar depois, né? Porque você está contando os nossos segredos. Né? Então... revelação de última hora. Então, mas é o network, né? Não tem jeito, né? Porque a gente fala muito de IA, de automação, mas o ser humano se conecta com o ser humano, né? Sim. Então, quando você senta ali na mesa, faz uma reunião com o cliente e ele vai falar, não, eu sei o que você está passando, você não é o único. Então, e o bacana é que eu já tive essa experiência, porque com várias empresas é natural que essa dor, em algum momento eu já tenha passado com alguma delas, né? Então, eu acho que isso acaba conectando, né? E se a gente for pensar lá no inteiro teor da reunião, 5% foi marketing. O resto foi né, relacionamento, foi entendendo quem era o Danilo, quem era a Vivi, a Samia também. Você falou disso, me lembrou um cliente, hoje infelizmente ele quebrou com a pandemia, mas ele era um
uma empresa que fazia cosméticos, então sais de banho, né, fazia alguns kitzinhos, que ele atendia uma rede de hotelaria. Só que com a pandemia, ele ainda tentou, mas infelizmente não conseguiu. E foi muito legal o papo que eu tive lá com o seu Luiz, né, que era o dono da empresa. E eu lembro que a gente sentou lá, ficou conversando, e ele, não, porque quando eu fui para Bariloche, contando as histórias lá da vida, tá, aí ele, não, mas isso aqui no contrato? A gente falou, não, isso aqui é assim, assim. Ah, legal. Não, e aí teve uma outra viagem que eu fiz, e para não sei aonde, aí eu fiz isso, aquilo. E esse outro item aqui é o quê? Eu sei que assim, de uma conversa Leve. de 1h30, ele fez 3 perguntas do contrato, o resto foi um bate-papo. Por quê? Pessoas se conectam com pessoas. Não tem jeito. E uma reclamação que a gente tem de muitos clientes é, depois da pandemia mudou muito o mercado, né? Então, eu lembro que antes da pandemia, toda reunião que a gente fazia era presencial, não existia isso de fazer reunião online. Era, assim, raridade. A cada 50 reuniões, talvez 1 ou 2 eram online, o resto era tudo presencial. Sim, era bem escasso mesmo. Com a mudança, o cenário do mercado pós-pandemia mudou muito, e aí a gente tem que se adaptar, não tem jeito. Ainda estamos, eu acho, né? Se Sim, adaptando. ainda estamos. E numa construção de um novo, né? Não tem como voltar. Né? É um novo, aí algumas coisas voltam, né? Que é essa questão do home office, do híbrido, né? Hoje, das multinacionais grandes, a última volta agora em fevereiro já acaba o híbrido, né? Já Pronto. volta para o presencial. Então, Sim. ainda estamos numa mistura. Mas com esse cliente, o bacana foi isso, né? De ter esse bate-papo, foi assim, e acabou assinando o contrato e ficou com a gente, acho que uns 5 anos. Porque 3, tem 4 isso, anos. né? Não é sobre assinar o contrato, é sobre como esse relacionamento ele caminha Sim. diante de todo. Vai ter desafio, vai ter obstáculo, mas a forma da comunicação que continua sendo acolhedora, né? E para a estratégia, enfim, para quem está ouvindo a gente, eu acho que isso é fundamental, né? Essa manutenção do cliente. É necessário. Como você falou, é fundamental. Eu tenho a felicidade de poder dizer hoje que em 10 anos os clientes que saíram foi por necessidades específicas e não por o atendimento não é legal, não gosto do trabalho de vocês. Então, em 10 anos, se a gente teve 4 ou 5 clientes que romperam um contrato, um deles foi esse que infelizmente fechou as portas, inclusive falou pra gente, falou, olha, eu sei que a gente tem um débito, aí entrou em contato com a gente, tem acho que poucas semanas, falou, eu sei que eu tenho um débito com vocês, a gente não protestou, não fez nada, eu tô ligando pra vocês porque a gente tá organizando aqui, a gente vai acertar todo mundo que ficou devendo, tá? Não, legal, a gente tá aqui, se precisar de alguma coisa também, reativar a empresa, a gente tá aqui porque a gente entende, né, tem fatalidades que acontecem e a gente tá São alheias, na né? jornada com o cliente ali pra ajudar, então tem coisas que às vezes faz assim, é o relacionamento, né? Poxa, você entender, às vezes você se colocar também no lugar do cliente, né? Sim, sim. Então, Danilo, quando a gente fala sobre inteligência e negócio, eu achei muito legal porque mapeando, né? A gente mapeou aqui inicialmente o seu universo. Então, entramos aqui na intimidade até das empresas, né? Na forma de fechamento de contrato. isso daí a gente Isso, isso não estava combinado. Não tava. Se você contou no segredo, vou ter que falar para a gente vai ter que mudar a estratégia agora. Vai ter que ser outra coisa, vinho não dá mais. Não dá mais. Todo mundo todo mundo já sabe agora. E entendendo o caminho da sua empresa também. Né? A gente está falando da primeira lá, 10 anos, são ciclos que mudam e você acompanha o mercado. Então, dentro desses ciclos, os desafios se colocam, né? Como estrategista da inteligência desse negócio, que é o nosso tema, o que você elege que seja fundamental para uma pessoa? Hoje, no empreendedorismo, a gente tem bastante... Eu mentoro bastante empresários que o desafio é exatamente esse, é descentralizar. É falar, poxa, fulano não vai saber fazer como eu, se fizer melhor ainda, como é que eu lido com isso? Então, qual é uma dica que você traz, ou uma diretriz, ou talvez, quais são os passos que você diz sobre assim, aqui dá para seguir com inteligência nesse negócio e expandir? Eu acho que o fundamental é estruturar, né? Então eu acho que você criar um objetivo, eu acho que é o principal, e você criar processos, né, e uma trajetória para alcançar esse objetivo.
Só que durante essa caminhada, eu acho que o elemento principal que não pode faltar é a comunicação. Pronto. Ótimo. Eu acho que a comunicação, todas as pessoas que estão ali em prol daquele objetivo, elas precisam se comunicar, precisam ter uma visão clara do que é esse objetivo e precisam entender qual é, precisa estar todo mundo alinhado na mesma página. Falar, não, a comunicação tem que ser assim, algo que não pode falhar. Porque a gente cria um objetivo aqui, eu e você. E aí no meio do caminho, vamos para lá, Vivi? Vamos, o objetivo é esse. Começamos a trilhar essa jornada. No meio do caminho eu falo, Vivi, mas a gente marcou tal dia, era hoje. Aí você fala, não era hoje, é amanhã. Então, quer dizer, a comunicação é fundamental, porque às vezes a gente sabe que quando se trata do marketing, da parte de tecnologia, no marketing é crítico o negócio. A gente trabalha com a imagem da pessoa, com a imagem da empresa, né? Vamos pensar numa empresa grande, numa multinacional, numa empresa que está sempre na mídia. Imagina, o pessoal de marketing lançou alguma coisa que não era, fez errado, porque a comunicação falhou, e aí saiu algo que é errado e ninguém viu. Então, a comunicação é fundamental, né? Sempre foi assim? Ou você precisou desenvolver essa habilidade? Ah, não, a gente apanhou muito, né? Tá. Não tem jeito, né? A gente acha que tá acertando, né? Aí começa... Eu sou o rei da comunicação. Oi. Aí você vira pra mim e fala, Danilo, mas eu te falei isso? Eu falo, não. Peraí. Pra mim, não, você não falou isso. Gente, conhecendo o Que dia Danilo, que peraí, foi? deixa eu ver aqui. Às vezes eu falo pra Sam, ela fala, eu te falei isso? Eu falei, que dia? Pra quem? Será que era eu? Que horas? Onde Falou a gente pro Danilo tava? ou falou pro Augusto? Eu não entendi. Entendeu? Então, é coisa que constrói, mas é coisa que, assim, são elementos que você não pode esquecer. Então, eu acho que o principal na questão, assim, da gente pensando em estratégia tenha uma comunicação clara e objetiva, né? Porque também não adianta você marcar uma reunião para falar o que vai ser falado na reunião, né? Então, Aí perda de tempo também, né? a gente tem que ser objetivo, né? Então, eu acho que esse elemento é o principal. Mas não que os outros não sejam, né? Não adianta você ter uma comunicação muito boa, mas não ter um objetivo, nem um caminho trilhado para chegar lá, né? Então, é um conjunto. Mas a comunicação eu vejo hoje como um elemento fundamental. O investimento, né? O budget ali de investimento, né? O recurso financeiro ele também é importante. Tudo isso é importante? Mas a comunicação é o principal. A rainha ganha de todos os... Se você tiver todo o resto, mas não tiver a comunicação... Rui, não vai cair, não vai ter... As outras coisas você ainda pode alinhar ali no meio do caminho, mas desde que todo mundo que está naquela construção ali esteja ciente de todas as etapas, de todas as fases, aí decola. Mesmo que fale, poxa, mas eu... Porque às vezes você desenha um processo e se a comunicação é boa, você enxerga que no meio do caminho você tem que mudar a rota, né? Sim. Porque imprevistos acontecem, né? Eu tenho uma amiga, a irmã dela pegou um voo do Rio para São Paulo, chegando aqui, o avião não teve como pousar por questões climáticas, o voo voltou, ela só pôde vir no dia seguinte. Então, quer dizer, tem coisas no meio do caminho que você não prevê, que vão acontecer. Então, mas se a comunicação estiver alinhada, você dribla isso e vai embora. Desafio superado. Né? Exato. E isso também é ponto crucial para essa questão que eu falei da descentralização, né? Sim. E até esse diálogo, eu escuto você falar e aí eu sempre vou reportando e onde isso também entra para mim, né? No sentido de eu comigo mesmo, eu me dando diretrizes e regras nessa descentralização. Poxa, será que eu vou deixar na mão do fulano? Como que eu me comunico nesse processo comigo para que isso também flua e eu consiga dizer para o outro o que eu desejo? Isso é um ponto difícil, né? Porque às vezes a gente passa por algumas situações, né? Eu falo, Vivi, o projeto é esse. E aí, às vezes, a gente se depara com ruídos no meio do caminho. Aí é onde acho que a autorreflexão ela é importante. Falar, será que eu fui claro? Será que eu consegui passar o que eu realmente queria, a informação? Então, a automanutenção nossa também, eu acho que tem que... Tem que estar em dia, né? Tem que estar em dia.
Senão não flui. Porque cada pessoa absorve a informação de uma forma diferente, né? Hoje você tem quantos sócios? Hoje, peraí, tem a calculadora? Conta aí. Dá pra contar nos dedinhos da mão? Dá. Eu tô na WL, eu tô com o Luiz e com o Valdir. Depois eu tenho a Sâmia. No podcast é o Luiz e a Sâmia. Então, Mesmo? é o mesmo. E aí depois eu tenho o Ed e o Luiz. 5, nós somos em 5 sócios. 5 sócios. 6 comigo. E essa comunicação também tem que ser extremamente... Tem. Por isso que a gente vem adotando reuniões estratégicas semanais, porque alinha ali, e aí é aquilo, a gente alinhou a semana, né, fez um overview do que aconteceu na anterior e alinha para cá. Nossa. No meio do caminho a gente fala, né, já o planejamento 2026 e tudo mais, e entre outros assuntos, mas a gente tem como objetivo essas reuniões. No meio do caminho a gente tem bate-papos, né? Às vezes, vamos fazer uma reunião aqui, um meet, ou vamos se encontrar, ou às vezes uma ligação mesmo, ó, aquilo que a gente planejou não deu certo, tal, o material que a gente precisava era para chegar, não chegou, vai chegar tal dia. Então, os alinhamentos são necessários ao longo da semana, mas é muito importante ter essa reunião de alinhamento, e se alguma coisa sair fora, você corrige, mas tá todo mundo falando a mesma língua ali para o que vai acontecer na semana. O objetivo semanal, digamos assim, tá trilhado, entendeu? Tá tudo bem organizado, né? Tá E organização acho que é um parte. ponto, pelo que eu conheço, né? Do tempo aqui do nosso relacionamento, é um ponto importante para você. Sim, total. Porque, imagina, né? Hoje são várias empresas de segmentos diferentes, estratégias diferentes, tomadas de decisões, tempo de mercado diferente. Uma empresa tem... A Toca está caminhando para 3 anos, a WL 10, a Triva, o podcast começou não tem 1 ano, já estamos com a agenda cheia. A Triva Tech está começando agora, né? Então a gente está recebendo material agora de papelaria, tal, que deve chegar essa semana que vem. Então vai realmente começar as operações em janeiro. Então, assim, são fases diferentes, né? E são alinhamentos diferentes, né? Que a gente tem que montar com equipes diferentes, temas diferentes. Então, se você não tiver um mínimo de organização, não acontece, né? Simplesmente assim, não acontece porque... E tudo isso estabelecido através de processos. Sim. Sim. Sempre. Muita coisa assim, eu tenho uma filosofia que eu não gosto muito de engessar. Mas eu também gosto que as coisas, assim... Vivi, você sabe qual que é o certo? Sei. A gente definiu qual que é o certo? Sim. Então, estamos acordados que vamos por esse caminho? Estamos. Então, vamos por esse caminho. Às vezes, no começo, fala, poxa, eu saí um pouquinho da rota aqui e tal. Então, eu entendo que para muita coisa não é necessário fazer aquela reunião, porque é muito mais fácil, às vezes, você perder 5 minutos e já resolver pontualmente, do que pegar uma coisa que era uma mudança de rota, mas que iria influenciar em outras coisas decorrentes daquilo, e deixar para falar, por exemplo, numa reunião semanal. Não, o problema é resolver agora, vamos resolver. É a mesma coisa cliente. Às vezes o cliente pega, Danilo, tô com medo disso, tal. Tá disponível? Você tem agenda amanhã? Tenho. Eu tô indo aí amanhã, a gente conversa. Pronto. Não tem problema, a gente conversa, eu tiro suas dúvidas. Não, é que eu tava preocupado porque me falaram, não tem problema, mas na hora, pode me ligar, porque às vezes a pessoa pega e manda, não, precisamos conversar, porque eu acho que não tá legal isso, não tá legal aquilo. Não, vamos conversar, o que você precisa? O que tá acontecendo? Me conta, vamos. Você quer conversar agora? Quer abrir um meet? Não, quer que eu vou presencial? Porque não tem jeito. E você resolve a vida já, né? Porque fica remoendo e tal, chega na hora, já chega com uma emoção alta. E eu acho que inteligência é muito sobre isso, né? Quando eu consigo equalizar essas emoções para que a coisa flua e não tenha um desafio emocional até. Assim, e tem coisa que você tem que tratar na hora, porque envolve sentimento, né? Porque às vezes, por exemplo, a pessoa manda ali, né? Eu sou muito... Às vezes a gente tem, né, umas discussões assim na empresa por questão de processo. O cliente me manda mensagem e fala, não, tem que responder. Agora? Não, mas eu tô vou aqui, respondo aqui rapidinho. Estou em reunião, já retorno. Por quê? Porque gera... Tô sendo visto, né? Não, e gera a expectativa do outro lado, Sim. né? Porque a pessoa que está do outro lado, ela imagina que ela quer ser bem atendida, né? E tá acostumada, né, com aquele relacionamento. É o Danilo, é a pessoa, né? Às vezes eu tenho um cliente que liga e fala,
olha, já aconteceu comigo, falando, eu de repente, numa ocasião, eu precisei estar ali no operacional, no suporte, alguém liga, como tem clientes, vários funcionários, tem pessoas que não me conhecem, não sabem que eu sou o dono da WL. Não, mas eu queria falar com o Vinícius. Não, mas eu queria falar com a Júlia. As pessoas criam os laços. Sim. E quer falar com aquela pessoa. Não, mas eu não quero ser atendido por você. Eu não sei quem você é. Quem é você na fila do pão, afinal? Por quê? A pessoa está ali atendendo o chamado, aí conta do estresse, aí conta do que aconteceu, e que aconteceu tal coisa na empresa, e que brigou com o marido, e assim vai. As histórias. Dá pra fazer o que você falou, né? Tem que ser psicólogo um pouco também, ouvindo. Não, dá pra fazer um podcast só para contar essas histórias aí, sem citar nomes, né? Mas assim, são as mais diversas, mas é aquela questão do relacionamento, né? As pessoas criam conexões aonde elas não querem. Aí outro dia ainda eu tava lá, aí a Júlia falou para mim, você atendeu o cliente tal, né? Eu falei, atendi. Ela falou pra mim que não gostou muito de você, não. Que da próxima vez ela não quer que você atende ela, não. Você foi demitido pelo cliente, tchau. Então, e que legal. E aí, isso que você trouxe agora é muito importante, inclusive para fechar aquele entendimento do vão ter pessoas que são melhores que eu. E tá tudo bem, né? Sim. Que bom que o cliente gosta da Júlia, que tá... Porque você tem que estar em outro lugar mesmo, né? Resolvendo outras coisas e tudo mais. É o melhor cenário, né? Quando o cliente... Eu tenho um cliente que vive me ligando e fala, não, vamos jogar bola. Eu falo, não pode jogar bola. Meu joelho não suporta, não dá. Ele falou, não, mas fala pro Vini, né? Que o Vini trabalha. Não, fala pro Vini pra ele jogar bola com a gente joga na quinta-feira e tal. Confraternização, chega a hora fim de ano. O cliente, Danilo, confraternização, quero que você venha participar aqui. Você vem? Posso confirmar você e tal? Eu preciso ver a agenda, né? Porque chegou o fim de ano, tá uma loucura. Tá louco. Sai pelo... Mas isso é mais um resultado da questão da comunicação, que faz parte do network, né? Sim. Quando a gente tem ali uma comunicação assertiva com o cliente e cria aquele laço, aquele relacionamento, só faz o negócio crescer, né? Então, assim, são coisas que a gente às vezes pena para organizar. Existe um aprendizado, um tempo de amadurecimento, né? Não é nem tempo de amadurecimento, porque acho que o amadurecimento ele é constante, né? Não acaba nunca. Ele vai sendo construído ao longo do tempo, né? Mas a gente sempre tá evoluindo, né? Quais são os requisitos de preparação para um ano próspero, com organização, com comunicação assertiva? Eu acho que o objetivo é fundamental, trace objetivos, né? Objetivos palpáveis, né? Às vezes a gente eu queria ficar milionário, mas não, a gente sabe que é aquela história, né? Eu preciso criar um objetivo alcançável, né? E aí trabalhar para que isso aconteça. E aí, após você criar o objetivo, você vai criar as etapas, né? Então, para criar esse objetivo, o que eu preciso? Eu preciso do marketing me apoiando. Então, vamos lá, a gente vai fazer um rebrand da marca, vamos fazer um lançamento, vamos fazer um rebrand do site, vamos criar um produto novo, vai ter um lançamento. O que a gente definiu? Depois você tem que ter o braço da tecnologia, né? Porque sem a tecnologia você não faz nada. Então, eu preciso de um RP para fazer a administração do meu administrativo, eu preciso de um CRM para fazer a administração das minhas vendas, o meu pipeline, fazer follow-up com o cliente, preciso que a equipe esteja alinhada. Isso é um ponto muito importante. Não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo e não treinar o seu time para usar aquela ferramenta da melhor forma possível, né? Porque hoje eu acredito que as automações, a inteligência artificial, elas são ferramentas para facilitar o trabalho. Então, olha, eu precisava fazer um trabalho que demorava 4 ou 5 horas. Legal. Hoje a gente tem ferramentas com IA, CRM, RP, que vão te auxiliar. O que você demorava 4 ou 5 horas, você vai fazer em uma. Então, sim, além da tecnologia, né, de você implantar a tecnologia, você tem que treinar o time para fazer isso também, né? Para acompanhar essa diretriz. Porque você pega e fala, nossa, eu comprei uma empresa de logística, comprou uma carreta que só falta dirigir sozinha. Legal, mas não tem nenhum funcionário que tenha a habilitação adequada para dirigir a carreta. Exatamente. Isso acontece muito, né? Acontece muito. Acontece. E quando você fala assim sobre essas metas, sobre esses objetivos, muitas empresas pecam pela questão de não ter um objetivo claro
e acabam que passam o ano inteiro desperdiçando energia em determinadas situações que não vão levar àquela finalização desejada, né? Não. E um outro ponto que eu acho também muito importante é: olha para o ano anterior, olha para os anos anteriores, pega o sistema, pega o que você tem de dados, olha o que deu errado. Eu acho que isso é fundamental. Olha o que deu errado para não cometer os mesmos. Olha, eu vi que essa estratégia aqui deu errada, então não aplica ela para o próximo ano. Não adianta. E parece tão óbvio, né? Mas não acontece. Não. E a cabeça do empresário também é... turbilhão. Porque não para, né? Às vezes eu me pego lá dormindo, deitado, aí eu acordo de madrugada. Aí eu olho, 3 horas da manhã. Não tá na hora, possível, né? Não é tá possível. na hora de levantar. Calma. Aí você fala, tá bom, liga a TV, coloca alguma coisa, ou não liga, mas fica deitado, aí você fica, não, porque amanhã eu tenho que fazer tal coisa, tenho que fazer tal coisa, você fala, gente, 3 horas da manhã, deixa eu dormir, né? Deixa eu dormir, né? Os divertidamente, né? Fala, dá um tempinho aí, já tá com a xícara de café lá dentro da sua cabeça. Mas por quê? São preocupações, né? E eu falo, quando você é empresário, também eu pelo menos tenho isso, né? A responsabilidade. Então, eu tenho a responsabilidade com a minha família, e aquele negócio, ele é responsável pelo sustento de várias outras famílias, exatamente. Né? Então, eu tenho esse senso de responsabilidade que... E aí eu acho que é onde é o pior, né? Porque aí é onde você se sente assim, eu não posso falhar de jeito nenhum, porque não é só comigo, é comigo e mais essa pessoa, mais essa pessoa, mais essa pessoa. E é aquele senso de responsabilidade extremo, né? De fato, onde você coloca ali, tem a visão do que você quer fazer, mas tem a régua da cobrança do que é preciso fazer, e dentro de todo esse cenário você se vê orquestrando pessoas para sustento de suas famílias, inclusive. E o dia só tem 24 horas, né? Então, às vezes falta hora para a quantidade de coisas que a gente tem que fazer. Imagino, né? 5 empresas, meu Deus do céu. Não, tem dia que eu falo, eu consigo trabalhar depois das 18, que aí o celular não toca. E se a gente fizer um podcast daqui 3 meses, capaz de nascer outra empresa, não é possível? Não, já tem mais uma aí no forno. Aí, eu tô falando, já tem mais uma aí no forno e a gente estamos aguardando aí para ver como vai se organizar, né? Mas já tem uma na caixinha aí. Na caixinha aí. Só aqueles 5 minutos que está sobrando, a gente vai encaixar mais uma. Vai e toma juízo. A vida tá fácil, né, Danilo? Eu acho que tá fácil. Tá bom, tá ótimo. E o que você prevê, então, para sua trajetória de 2026? Entendendo que você também se reorganiza como pessoa que é, né? Suas metas pessoais, como é que você traz essa questão qualidade de vida versus trabalho? Eu acho que para 2026, eu acho que uma coisa fundamental com as mudanças do mercado, eu acho que é necessário a gente separar um tempo para se qualificar. Estudar, fazer um curso, um treinamento, olhar para o mercado, ver o que existem de ferramentas novas que estão... que podem ajudar a você a facilitar seu trabalho, né? E a parte de inteligência artificial não para, né? Então só cada vez mais. Então eu acho que não tem jeito, ela tá aí, ou você usa a seu favor ou você fica para trás, né? Todo o mercado ele é um pouco assim, né? Mas no mercado de tecnologia eu acho que isso é muito pior, porque se você não se atualiza, você fica para trás e vem outro, e vem uma ferramenta e não tem jeito, né? Então uma coisa legal assim que a gente faz, que a gente olha, é aquilo que a gente fez com você. Vivi, vem cá, vamos entender como é a sua operação, como você trabalha, fazer aquela imersão, porque eu preciso entender do seu negócio. Então eu preciso estar atento às tendências de mercado. Amanhã lançou uma ferramenta, eu olho e falo, essa ferramenta é a ferramenta que vai mudar a forma da Vivi trabalhar na empresa dela. Então eu acho que pro próximo ano, eu acho que é fundamental os empresários separarem um momento ali para isso, né? Para a saúde também é importante, né? Importantíssimo. A gente acaba... É um ponto que a gente sempre acaba deixando para depois, porque nunca dá tempo. Não dá tempo de você, às vezes, comer direito, às vezes não dá tempo de você ir para academia, não dá tempo de ir para uma consulta médica, às vezes não dá tempo para nada. E volta para a questão da organização, né?
Porque naturalmente tem que ter trechos separados para cada uma dessas coisas. É que quando, assim, com uma empresa já é difícil, com mais, assim, você fala, a prioridade acaba sendo outra, mas é o que você falou, é a organização, né? Então, às vezes é difícil conciliar tudo, né? Então, acredito que esse tempinho que vai tirar para se aperfeiçoar, para procurar outras ferramentas, eu acho muito importante, que vai ajudar no crescimento, né? Da empresa, como Tendência de mercado, tendência de mercado, né? Vamos olhar lá para fora também, o que está vindo de diferente de lá, né? Porque a gente sabe que a tendência aqui é demorar um pouquinho para chegar, mas hoje já não é mais tanto tempo, né? Então, olhar para o vizinho também, né? O que ele está fazendo ali, né? Que a grama está tão verde, né? Então, se é o grama de verdade, se é sintética, né? Não tem adianta, essa também. Precisa. Danilo, você sabe que eu tenho me especializado, e é uma das vertentes, né, da minha atuação, ser conselheira de empresas. Então, daí a gente já parte para médias para lá. Pequenas em determinado nicho e nível, mas médias e grandes empresas. E em todas elas, esses estudos de empresa, muito alinhado à inovação, tecnologia e inovação. Que é isso que você está falando, trazendo inclusive um estudo de mercado e tudo mais. Para o pequeno, eu acho que isso fica um pouco mais restrito, porque ele ainda está nessa construção, né? De, puxa, eu preciso crescer e não olha tanto para essa questão de inovação. Qual é a sua visão sobre isso? Porque você está totalmente inserido no ramo de tecnologia. E dentro disso, de forma simples, como que o pequeno faz para entender essa onda de inovação? Contrata a gente. Jequiti, já foi, olha lá. Contrata gente, tá gente, se preocupa em fazer vendedor. o negócio crescer, deixa a parte de tecnologia com a gente, que a gente está aqui para isso. Mas, brincadeiras à parte... mas contrata mesmo. O mercado da WL e da Zone TI hoje, ele é o pequeno e médio negócio, né? A gente não tem hoje no nosso... A gente tem empresas grandes para os outros produtos, mas o produto de consultoria de TI, ele é para pequenos e médios negócios, né? Justamente pela questão do tempo. Porque quando você é uma empresa pequena, quando você é um empresário onde não tem um time gigantesco, onde você pode se preocupar em apenas estrategicamente, como eu faço meu negócio crescer? Não, que você tem que estar ali, tem que estar alinhado com a pessoa do financeiro, tem que estar alinhado com o time operacional, tem que entender, o pessoal foi para campo, o que aconteceu. Então, quanto menor, eu acho que mais necessário ou mais difícil é do empresário sair do operacional, quanto menor é a empresa, né? Então, o nosso foco é justamente esse. Então, eu acho que uma coisa legal é você se cercar de empresas que consigam te dar essa tranquilidade, que consigam te dar esse apoio para você focar. Por quê? Você livre para focar em fazer o negócio crescer, você consegue fazer o negócio decolar. Agora, a gente tem uma empresa, por exemplo, é uma agência de turismo, mas ela faz aqueles passeios guiados em grupos. Tá. Eu tô desde do meio do ano tentando falar com a pessoa. Lá a gente já tem algumas coisas fechadas. Ele quer fechar outros produtos que a gente oferece. Eu não consigo falar. E ele sofre, porque outro dia ele estava, acho que era na China ou no Japão. Ele estava lá em viagem, ele teve que se preocupar com um problema que estava dando aqui na parte de tecnologia. Puxa vida. E eu não consigo sentar para falar com ele, porque ele falou, ano que vem. Esse ano eu não tenho mais agenda. Eu volto da Itália, aí eu vou para a China, aí eu volto da China, tenho outra turma para não sei aonde, e assim. E assim, eu falo, não tem problema, mas assim, você tem que estar aí mesmo, você tem que estar focado aí. Mas você não pode parar a empresa aqui. E de repente falta um braço, né? Falta um braço. Um braço estratégico que seja administrativo, que entenda a comunicação dele e toque o barco fazer. Porque não adianta, né, Vivi? É muita Mas coisa, é um né? desafio, Danilo, as pessoas comprarem tempo. É um desafio. Primeiro, algumas vezes porque realmente não tem, né? Não tem recurso para isso. Não tem recurso. Outra vez é porque não entende o nível de consciência de que comprando o tempo do outro eu também tenho mais tempo para fazer o que de melhor sei e não necessariamente estar no operacional. E muitas vezes essa crença de, puxa, mas como assim, né? Será que não é muita folga, talvez, eu delegar? Não, cara, a criatividade do empreendedor, ela também está em jogo, né? Num contexto desse.
E o empreendedor, eu acho que o empresário ele tem que entender que às vezes o trabalho dele, não vou dizer que não é fazer nada, não é isso, mas que é apenas de fato delegar e analisar para ver como tá a entrega. Então, tem que resolver tal coisa. Time, tenho aqui essa demanda, preciso que seja resolvido até tal hora. É isso. Então, às vezes fala, porque às vezes eu me pego assim, né? Às vezes a gente pode falar, caramba, não fiz nada hoje. 6 horas, eu não fiz nada. Mas não é que você não fez nada, você fez, você geriu sua equipe, você administrou sua empresa, né? Mas é aquela questão, né? Quando você só começa, mandei hoje, né? Fala, nossa, hoje eu não fiz nada, hoje eu só mandei. Mas esse é o trabalho, esse deveria ser o trabalho, né? E assim, vou além, nem deveria ser esse, né? Você deveria ter um gerente onde faz esse trabalho ali, onde você tem reuniões pontuais com ele para definir tomadas de decisão, e você vai para fazer crescer. Legal, aonde eu posso expandir meus negócios, aonde eu posso fazer parcerias que vão trazer crescimento para minha empresa, né? Então, e aí é o que eu falo, que às vezes eu consigo trabalhar depois das 18, porque é onde para, e aí você, né, dá aquela acalmada. Agora eu vou legal, pensar. Agora eu vou pensar, agora eu vou ver aqui. Aí você vai estudar uma coisa aqui, vai estudar outra coisa ali, né? E como são várias empresas, então você tô sempre estudando um pouquinho de cada coisa, né? E o trabalho, eu tenho sempre essa máxima, que o trabalho mais bem pago do mundo é pensar. Então, se você tem essa habilidade, começa a comercializar ela ontem. Né? Tá sobrando dinheiro na mesa aí. Sensacional. Eu acho que a visão assim de planejamento, do que é inteligência de negócio, né, que eu falo muito aqui para nossa audiência, que é ter essa habilidade de gerenciar as empresas, ter esses novos produtos saindo e realmente tendo essa efetividade de venda. Porque, no final das contas, inteligência em negócio é trabalhar tudo isso que a gente falou hoje de uma forma assertiva para a evolução de um negócio. Sim. Né? Então, total. Acho que a gente conseguiu traduzir bem dentro da sua experiência, da sua história. A gente vai montar um hub aqui, né? Contratar você para consultoria, a Toca já para o marketing, a WL para o TI. Pronto, já pode tirar, o empresário pode tirar o resto do ano de férias ano que vem e a gente resolve tudo. Não tem problema. O empresário férias. Então, gente, a gente está aqui fazendo uma promessa pública. Já compra a sua viagem. A gente manda um vinho também para ele, não tem problema. Olha que sensacional. Agora... Danilo, agora eu tenho 3 perguntas para você, tá? Pra gente finalizando, já caminhando pro fim, que é... A primeira pergunta é assim, se você fosse se encontrar lá com o Danilo, de 19 anos, vamos colocar o de 19, que tá bem lá atrás, né? Do início. Para esse Danilo de 19 anos, o que você diria? Tendo trilhado, chegando nesse ponto de hoje, olha para ele lá atrás e... Eu acho que eu diria acredita mais, vai com medo mesmo, porque não tem outro caminho. Eu acho que às vezes o medo com a inexperiência, né, quando você começa, é natural, você não tem maturidade, você não passou por certas coisas, então aquele sentimento de medo é muito maior, né? Então eu acho que eu ia falar, confia em você, trilha seu caminho que vai dar certo. Vai dar bom. Sensacional. E daí, olhando para cá, né, o momento presente. Qual é o Danilo que você quer construir para esse futuro? As perguntas difíceis, né? Sem vinho ainda, vai responder sem assim, vinho. Ó. Água, água. Eu acho que pro futuro, acho que a gente sempre espera, a gente sempre acho que caminha, né, para pelo menos a visão que eu tenho é sempre caminhar para um amadurecimento profissional, né, maior, que mais negócios venham, né? Um coelho nos negócios, vai procriando. Eu acho que a expectativa é que as empresas cresçam cada vez mais, né? A tecnologia, eu acho que é um mercado sem fim, algo, ela se modifica, mas não acaba, muito pelo contrário, né? Cada vez a gente está mais refém da tecnologia, né? Acho que essa é a verdade. Então, eu acho que para o futuro, eu acho que é olhar pro amadurecimento profissional, né?
algumas especializações. E acho que a questão acho que realmente é o amadurecimento profissional, porque acho que o resto é de fato trabalhar, conseguir fazer uma gestão de tempo ali bacana, e aí é trabalhar, né? Nunca vi ninguém que falou que trabalhou muito e ganhou pouco. Não tem... Já tô vendo lá o Danilo, bem sucedido, com 52 negócios, criando mais 52. Não, o negócio agora, o foco agora para 2030 é criar uma IA para criar negócios. Tá? Olha lá, meu Deus do céu. Não para nunca. E aí a terceira, pra gente fechar o nosso ciclo aqui, gostaria de entender qual é a sua mensagem para os empresários e empreendedores que estão nos ouvindo. Não desista. Eu acho que a jornada é solitária. Você vai acordar no meio da noite e pensar se você trancou a porta da empresa, se você trancou a porta da empresa ou não. Mas não desista, porque conforme você vai evoluindo, acreditando no seu negócio, né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre fala, que eu principalmente falo, ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Então, esteja cercado de pessoas que acreditam também no seu sonho, que acreditem no seu negócio, né? Crie laços ali com pessoas que também querem crescer, né? Então, isso facilita, porque não adianta, você depende das pessoas, né? A gente depende de pessoas. É empresa X, Y, Z, sim, mas no final das contas são pessoas e a gente depende. Uhum. Então, e que bom, né? Que bom que a gente não está na área só dos robôs ainda. Né? Meu Deus do céu. Então, fique perto de pessoas que têm essa visão, que estão crescendo, que podem agregar alguma coisa. Né? Então, isso acho que facilita a jornada, e acho que o principal é assim, acredita no seu negócio e não desiste. Né? Equilibre bem ali a balança do medo para você estar sempre com o pé no chão, né? Mas sonhe alto e não desista. É importante essa mensagem, porque acreditar é um ponto extremamente importante na jornada. E outra coisa que você fala de destaque é a capacidade de sonhar. Tem muita gente com essa capacidade de sonhar enterrada, precisa reestruturar, né? Traz pra mesa, bota ali aquele objetivo que vai te trazer esse sonho de volta. Às vezes é muita pancada, né? A pessoa já fica mais, né, retraída, né? Uhum. Às vezes, né? Poxa, não vou tentar, não vai dar certo. Se você não tentar... se você acredita nisso, é isso que vai acontecer, mas acredite em algo que te eleva, né? E outra, se sua expectativa é que não vai dar certo, então arrisca, porque você já não está contando com nada. Então arrisca. Se der certo, mudou completamente o cenário, né? Sim, perfeito. Então, é isso, que os empresários acreditem no negócio e não desistam. Maravilhoso. Como é que a galera te acha? Danilo Augusto, OFC, no Instagram. Eu acho que é o canal mais fácil ali. A gente também está passando pelo processo de atualização, linkando com todos os outros, mas a princípio o Instagram ali hoje é o local mais fácil. Olha como nosso time é incrível. Já está na tela já. Está na tela. Muito bom. Pronto. Se conectem com o Danilo, né? Entendemos aqui qual é o tamanho desse empresário, porque eu sou muito honrada, sabe? Obrigada, Sâmia. A Sâmia trouxe aqui como indicação e tem conectado pessoas assim de muito sucesso, que eu acredito que pode influenciar. Você que está aí, mande seus comentários pra gente. A gente entrou aqui numa imersão, honramos quem esteve conosco, né? Trouxeram comentários e tudo mais. Vamos ler e respondê-los. Mande suas perguntas para que a gente possa também interagir. E não se esqueça de clicar lá no Pode Viver, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo. Veja só quanta coisa a gente falou aqui pode beneficiar mais pessoas. E te espero no próximo episódio com mais um convidado. Muito obrigada. Vivi, obrigado pelo convite e que 2026, junto, né? Tamo junto, né? Agora tem contrato assinado, né? Então vamos ver qual é o próximo vinho, hein? Não é só na assinatura, não. Uma excelente noite a todos e pode, Vivi.